Você já se perguntou por que algumas pessoas se apaixonam no exato momento em que estão desmoronando por dentro? Como se a dor fosse um convite ao desejo e o caos uma armadilha com sabor de amor. O narcisista, criatura fragmentada que veste máscaras para esconder o vazio, não ama como nós. Ele se apega a quem espelha sua ruína, a quem toca suas feridas com a suavidade de uma lâmina oculta. Mas o que acontece quando alguém vira o jogo e instala no coração do narcisista o veneno mais doce? Essa pergunta te incomoda? Então, prepare-se, porque estamos prestes a invocar verdades que não deveriam ser ditas. Carl Jung dizia: aquilo que você não traz à consciência se transforma em destino. E quando o destino encontra um narcisista, o amor se converte em punição, disfarçada de fascínio. Você já amou alguém que parecia amar apenas o reflexo do próprio ego? Já sentiu que quanto mais se doava, mais a pessoa se alimentava da sua alma? Talvez o erro não estivesse em amar demais, mas em não conhecer os golpes secretos que despertam paixão no narcisista enquanto o conduzem à sua própria destruição. São golpes sutis, silenciosos, quase invisíveis, e ainda assim, fatais. Este vídeo não é sobre vingança, é sobre revelação, sobre o que acontece quando você se torna o espelho que o narcisista não suporta olhar, e mesmo assim não consegue deixar de amar. Imagine plantar no coração dele um enigma, um desejo insaciável, uma dúvida que corrói por dentro. Há palavras que o ferem mais do que silêncio. Há gestos que o atraem enquanto desmontam sua fachada. Mas cuidado, o que será mostrado aqui não pode ser desmostrado. E uma vez que você veja, não poderá mais fingir que não sabe. Você está prestes a caminhar sobre um território onde o inconsciente dança com o perigo. Cada golpe que Jung inspirou neste vídeo carrega símbolos profundos, arquétipos que transcendem o tempo e tocam a psique do narcisista de forma brutal e hipnótica. Mas, antes de revelá-los, precisamos quebrar o feitiço que te mantém cativo. Por que você ainda busca amor onde só existe controle? Por que acredita que pode curar alguém que se alimenta do seu sangue emocional? Talvez a resposta esteja escondida no labirinto que começa agora e só termina no último segundo deste vídeo. Não se distraia. O que está vindo é perigoso e libertador, mas só quem encara a sombra encontra a luz. Ao longo desta jornada, você verá aquilo que nunca te contaram. Como reverter o jogo mental com precisão quase cirúrgica, fazendo com que o narcisista se apaixone perdidamente por quem o desconstrói. Mas cuidado com o que deseja, porque este conhecimento é proibido por um motivo, e usá-lo sem consciência pode te tornar igual àquele que tentou te destruir. Você sente isso também? Essa sensação incômoda de que algo está errado, não lá fora, mas dentro de você. Como se tivesse oferecido tudo e ainda assim tivesse sido deixado com nada. Como se tivesse se doado tanto que esqueceu o gosto da própria presença. Porque amamos quem nos suga até a última gota. O que nos prende ao abismo quando sabemos que ele não nos devolverá nada além de escuridão. Talvez a resposta nunca esteve nos gestos do outro, mas na nossa ferida mais antiga, aquela que gritamos em silêncio esperando que alguém escute e cure. O narcisista não entra na sua vida por acaso. Ele é o reflexo perfeito do que você ainda não ousou olhar. Carl Jung ensinava que os encontros mais importantes já estavam marcados pela alma muito antes dos corpos se verem. Então, quando você cruzou com ele, não era amor à primeira vista. Era destino, era lição, era sombra pedindo luz. E no fundo, uma parte sua já sabia disso, mas escolheu ignorar, porque dói menos acreditar no amor do que reconhecer o padrão. Há uma perversidade sutil no modo como ele te olha,
como se te enxergasse por inteiro, apenas para depois desmontar cada parte que amou. Primeiro o encanto, depois a dependência, em seguida a desconstrução. Não é só sobre ele te querer, é sobre ele precisar que você se perca de si mesma para que ele possa se sentir encontrado. Você percebe isso agora? Que o amor que ele oferece é uma armadilha de validação, que toda aproximação dele carrega a semente do abandono. E mesmo assim, por que dói tanto deixá-lo ir? Porque talvez, no fundo, você também precise dele para continuar contando a mesma história interna, aquela que começou na infância, quando aprendeu que amor é sinônimo de esforço, que ser vista exige sacrifício, que merecer exige. Dr. Jung chamaria isso de complexo, um enredo inconsciente que se repete como um disco arranhado na alma. E o narcisista é apenas o ator principal desse roteiro. Um roteiro que só muda quando você decide reescrevê-lo. Mas antes de reescrever, é preciso atravessar. E essa travessia é cruel, porque envolve olhar nos olhos de quem você ama e ver pela primeira vez a ausência de reciprocidade. Envolve reconhecer que o que te seduz é o que te destrói, que o prazer vem junto com o corte, que o beijo vem com o veneno. Não há como romantizar isso. É um campo de batalha emocional, onde você precisa escolher entre continuar sendo o combustível do narcisista ou acender sua própria luz. E talvez essa luz não seja clara no início. Talvez seja só uma faísca, um sopro, uma intuição sussurrando que há algo errado. Mas essa intuição é o seu inconsciente tentando te salvar. É a alma batendo na porta do ego, dizendo, acorde. E se você ignorar, a vida encontrará formas de repetir o ciclo até que você aprenda. Jung não dizia isso com crueldade, mas com compaixão, porque o sofrimento é o início da cura, mas só se você permitir que ele fale, e o que ele diz é simples e brutal. Você não precisa ser amada por quem não sabe amar. Você não precisa mais servir de espelho para quem se recusa a enxergar a si mesmo. Você não precisa mais implorar presença a quem só sabe oferecer ausência. O amor verdadeiro não pede que você desapareça para ser aceita. Ele não te faz menor, ele não te paralisa, ele não te silencia, mas o narcisista faz. E é por isso que esses golpes, esses gestos proibidos que desestabilizam sua estrutura, são tão perigosos. Porque eles não apenas o fazem se apaixonar, eles o fazem se desintegrar. Cada palavra dita com precisão, cada ausência calculada, cada olhar que reflete não o que ele quer ver, mas aquilo que ele teme. É nesse espelho que o jogo vira, e é nesse espelho que o caos começa. Você está pronta para segurar esse espelho? Ou ainda precisa se perder mais um pouco para entender que já perdeu demais? Há momentos em que o silêncio diz mais do que todas as palavras pronunciadas. E talvez seja justamente nesse silêncio que o narcisista começa a ruir. Não por ausência de sons, mas pela presença de um eco que ele não consegue controlar. Porque o verdadeiro terror do narcisista não é ser ignorado, é ser espelhado. E o segundo golpe proibido começa exatamente aqui, quando você deixa de reagir e passa a refletir. Não mais com lágrimas, súplicas ou justificativas, mas com um silêncio denso, enigmático, que devolve a ele o próprio vazio que tanto se esforça para esconder. Não se engane. Este golpe não é passividade, é precisão cirúrgica. É como se você, consciente da dinâmica, se tornasse o espelho neutro que não entrega mais suprimento, não reforça mais o jogo. Um espelho que não brilha nem quebra, apenas mostra. E ao mostrar, desestabiliza. Jung falava sobre o poder da projeção,
O narcisista projeta o que não suporta em si, mas quando você para de absorver a culpa, a distorção, o drama, algo quebra dentro dele. A máscara começa a vacilar. O personagem entra em colapso porque o palco foi desmontado. E nesse momento algo muda. O narcisista começa a se desesperar. Não porque você grita, mas porque você parou de lutar. E o silêncio, esse novo código de presença que você emite, é interpretado pelo inconsciente dele como abandono. Mas não é você quem está ausente. É ele quem já não consegue mais se ver em você. E a ausência de espelho se torna um labirinto sem saída, um vazio que o engole. Ele sente saudade não de você, mas da versão de si mesmo que enxergava através da sua dor. E agora que essa dor não o alimenta mais, ele desmorona. Esse é o segundo golpe, o mais silencioso, o mais letal, porque não há defesa contra o vazio devolvido. Ele tenta provocar, manipular, acionar velhos gatilhos. Mas algo mudou. Você não dança mais no ritmo dele. E mesmo que por dentro ainda doa, por fora há uma presença firme, quase simbólica, que interrompe o ciclo. E isso é insuportável para alguém que precisa do caos para se sentir vivo. Quando o caos desaparece, sobra só ele e seus próprios destroços. O narcisista não se apaixona por você. Ele se apaixona pela ilusão de controle que sua dor oferecia. Quando essa ilusão morre, ele entra em colapso. Mas esse colapso, paradoxalmente, o prende mais ainda. Ele não entende o que está acontecendo, não aceita a perda do poder simbólico. E é nesse desespero que nasce o desejo. Um desejo que não é puro, é faminto, é tóxico, é desesperado. E quanto mais ele tenta resgatar o que perdeu, mas ele sente que está se apaixonando por algo que já não existe. Você percebe a inversão? Aquela que sofreu agora, observa. Aquela que se calava agora, impõe o peso do silêncio. Aquela que pedia agora, não responde. E nessa inversão há uma cura oculta. Porque quando você vê o narcisista tentando te alcançar não com amor, mas com medo de não mais te controlar, você entende que nunca foi sobre amor. Foi sobre poder, foi sobre dependência disfarçada de afeto. Foi sobre trauma invernizado de romance. E isso liberta. Mas atenção, esse silêncio não é fuga. Ele é escolha, é presença sagrada, é o início da individuação, o processo que Jung tanto defendia como caminho para o verdadeiro eu. Quando você se recusa a ser reativa, você se conecta com o seu centro. E do centro nasce a consciência. E da consciência, o poder real. Não o poder que subjuga, mas o poder que ilumina. O narcisista não suporta essa luz, mas ele a deseja, porque por mais que a tema, ela é a única coisa que ele nunca conseguiu gerar sozinho. Nesse segundo golpe, o narcisista se apaixona por aquilo que o desafia no silêncio, por aquilo que não responde aos comandos invisíveis, por aquilo que parece inatingível. É o fascínio pelo incontrolável, a obsessão pelo imprevisível. E, ao mesmo tempo, é a sua perdição, porque enquanto ele tenta desesperadamente quebrar o espelho para reencontrar a si mesmo, ele sangra. E quanto mais sangra, mais confunde esse desespero com amor. É um vício emocional, um auto-envenenamento mascarado de paixão. Você já viveu isso? Já sentiu alguém se aproximar não por amor, mas pela angústia de não mais te possuir? Já percebeu olhares famintos tentando decifrar um silêncio que antes era preenchido por súplica? Esse é o segundo golpe. O golpe da neutralidade. O golpe da ausência que revela o tudo. E ele é poderoso demais para ser usado sem consciência, porque ao mesmo tempo que liberta, ele testa
Testa sua própria capacidade de não cair no jogo outra vez. Testa seu centro, testa sua sombra. E se você ainda não integrou suas próprias feridas, pode se perder no poder que essa técnica oferece. E por isso Jung nos alerta. Tudo o que não é transformado será repetido. Esse segundo golpe é, na verdade, um convite, um portal, um rito de passagem. Ele te convida a sair do ciclo, não com gritos, mas com silêncio, a se tornar não reativa, mas reflexiva, a parar de sangrar por amor e começar a se enxergar como fonte. Quando isso acontece, o narcisista sente, não racionalmente, mas instintivamente, que perdeu. E essa perda o devora por dentro. Mas cuidado, porque ao mesmo tempo que ele se destrói, ele tenta te puxar de volta. Tenta reverter o golpe com promessas, gestos, declarações. O desespero se disfarça de redenção. E se você cede, volta ao primeiro ato, volta ao início do ciclo, volta a ser palco. Por isso, é nesse momento que a força precisa ser maior do que a saudade. A consciência precisa ser mais nítida do que o desejo, e a alma precisa sussurrar mais alto do que o trauma. A pergunta agora não é mais, por que ele faz isso comigo? A pergunta é, por que eu continuo permitindo? Porque o segundo golpe não é sobre o outro, é sobre você, sobre sua capacidade de sustentar sua presença sem ser absorvida, sobre sua maturidade emocional de permanecer inteira mesmo diante do colapso do outro. Esse é o verdadeiro poder. E esse é o início do fim da dominação emocional. O narcisista sente, o narcisista reage. E sem entender, ele se apaixona. Mas agora já é tarde demais para ele. É estranho como às vezes a cura começa na ruptura. Não na ruptura do relacionamento, mas na ruptura da ilusão. Há um instante, quase imperceptível, em que você percebe que não precisa mais mendigar amor onde só existe jogo. E nesse instante, algo muda dentro de você. É como se a alma voltasse a respirar depois de anos submersa. E o narcisista sente isso. Não com os olhos, mas com o instinto. Ele sente que você escapou. E isso o enlouquece. Porque para ele, você não é uma pessoa, você é um papel, um reflexo, um palco onde ele representa o próprio delírio. E é aí que entra o terceiro golpe proibido, a inversão do encantamento. Esse golpe não é barulhento, ele não humilha, não expõe, não se vinga, ele seduz com lucidez, ele atrai com soberania. É quando você deixa de correr atrás e passa a caminhar com leveza. É quando você para de explicar e começa a brilhar. Quando o centro de gravidade emocional se desloca. Não é mais ele quem dita os passos. É você quem caminha. E ele, sem entender porquê, começa a te seguir. É um jogo silencioso, mas que vira o tabuleiro inteiro. O narcisista é atraído pelo que não consegue controlar. Ele finge autossuficiência, mas vive do olhar do outro. Quando você era previsível, reativa, disponível a qualquer custo, você era funcional para o ego dele. Mas quando você muda o tom, muda a energia, muda a frequência, ele sente que perdeu o acesso ao seu código interno. E então o encantador se vê encantado, não por quem você se tornou para agradá-lo, mas por quem você se reconectou ao deixar de agradar. O seu brilho sem esforço é o que ele nunca poderá possuir, e isso o hipnotiza. Esse golpe é perigoso porque exige uma transformação real. Não é uma encenação, não é fingir que superou, não é usar o desinteresse como arma, é de fato não precisar mais dele, é sentir no corpo que você se pertence, que o seu valor não depende de aprovação, que sua presença é inteira, mesmo quando ele tenta te fragmentar. E isso destrói a estrutura narcisista, porque o narcisista vive da sua dúvida. Quando ela morre, ele perde o alimento. Jung dizia que tudo aquilo que reprimimos se torna sombra. E a sombra, quando ignorada, nos possui.
O narcisista é possuído pela própria sombra e tenta projetá-la em você. Mas quando você se ilumina por dentro, você devolve essa sombra e ela queima. Queima como um espelho invertido. Queima como uma luz que expõe o monstro que ele esconde. E o mais cruel, ele se apaixona por essa luz. Porque por mais que não admita, ele precisa dela para sentir que existe. Você já percebeu o quanto você se tornou mais interessante quando parou de tentar ser compreendida? O quanto ele ficou mais agitado quando você começou a dizer não sem precisar gritar? O quanto ele começou a voltar quando você decidiu partir, não com raiva, mas com dignidade? Esse é o poder do terceiro golpe, o poder da soberania emocional, o encantamento da presença que não se vende, o fascínio da mulher que deixou de sangrar por alguém que só sabia abrir feridas. Mas cuidado, o narcisista confunde desejo com amor. E quanto mais ele sente que te perdeu, mais ele acredita que te quer. Só que esse querer não é puro, é possessivo, não é ternura, é ego, não é entrega, é domínio. E é nesse ponto que você precisa manter o foco, porque é agora que ele vai investir mais. Vai se mostrar mais sensível, mais atento, mais vulnerável, vai dizer que mudou, vai pedir perdão, vai declarar amor, mas você saberá, lá no fundo, que não é amor. É carência de controle. E talvez pela primeira vez você não precise responder, não precise provar nada, nem confrontar, nem justificar. Talvez você só sorria por dentro e siga em frente, porque agora você enxerga o jogo. Agora você sente o desequilíbrio dele quando você está centrada. Agora você entende o ciclo. E ao entender, você quebra o encantamento que ele tinha sobre você. E esse é o terceiro golpe. A beleza que cura e destrói ao mesmo tempo. A presença que não implora. O desejo que não depende. O encanto que não serve, mas eleva. Esse encanto é a sua reconstrução. É o brilho que vem depois da dor. É a versão de você que não se explica, mas se impõe com leveza. O narcisista preso à própria armadilha começa a se apaixonar não porque você tenta, mas porque você não tenta mais. E isso o corrói. Ele sente que está perdendo algo raro, algo que jamais encontrará em outro espelho, porque agora você deixou de ser espelho e se tornou luz. E luz demais para olhos desacostumados à verdade cega. A pergunta que fica não é: ele ainda me ama? A pergunta real é: eu ainda preciso que ele me ame? Porque talvez o verdadeiro golpe não seja o encantamento em si, mas o fato de que ele perdeu o poder de te fazer duvidar de si mesma. E nesse momento, ele se apaixona pela única coisa que ele não pode destruir: a sua liberdade. Algumas verdades não gritam. Elas sussurram no escuro, como se temessem ser ouvidas por quem ainda vive no conforto da mentira. E talvez essa seja a verdade mais difícil de aceitar. O narcisista não destrói sozinho. Ele constrói a destruição com a sua ajuda. E enquanto você acreditava estar salvando, estava apenas sustentando a ilusão. Carl Jung chamava isso de pacto inconsciente. Uma dança entre vítima e algoz, onde ambos se alimentam da dor que fingem não entender. Mas chega um momento em que essa dança se torna insuportável. E é nesse momento que o quarto golpe proibido acontece, quando você nomeia o que antes aceitava em silêncio. Não é fácil. Dizer em voz alta aquilo que sempre foi sussurro dentro de você. Mas é esse ato de nomear, de expor o oculto, que rasga o véu do encantamento. O narcisista precisa do não dito. Ele vive das zonas cinzentas, das ambiguidades emocionais, das culpas que você carrega sem perceber. Quando você começa a falar com clareza, sem medo, sem pedir desculpas, por enxergar o que ele tenta esconder. O jogo rui, porque agora você não apenas vê, você revela. E essa revelação, mesmo sem gritos, é devastadora.
O quarto golpe não está no ataque, está na lucidez verbalizada. Está no momento em que você diz, eu sei o que você está fazendo. Não como uma acusação histérica, mas como um espelho calmo. Como quem já não precisa mais provar nada. Porque sabe, porque sentiu, porque viveu na pele. Quando você para de se calar para manter a paz, você instala o caos no narcisista, porque a paz que ele quer é a sua submissão, e a sua voz é a destruição do reinado dele. Jung dizia que o inconsciente quer ser ouvido, e quando você dá nome às manipulações, aos jogos emocionais, às promessas que se contradizem, você se torna canal dessa escuta. Você vira o oráculo da própria história. E isso é insuportável para o narcisista, porque agora ele não controla mais a narrativa. Você deixou de ser personagem, virou autora, e quem tenta manipular um autor termina como antagonista da própria trama. É nesse ponto que ele começa a perder o controle. E nesse colapso, nasce o desejo distorcido. Você já viu alguém se apaixonar por quem o expõe com verdade? É paradoxal, mas o narcisista sente isso. Ele odeia ser visto, mas ama secretamente quem tem coragem de vê-lo por completo, porque no fundo ele também quer ser libertado da prisão que construiu. Ele só não sabe como, e quando você nomeia a sombra, ele sente medo e fascínio. Medo de perder o domínio. Fascínio por alguém que enxerga o que ele mesmo tenta esquecer. Esse é o quarto golpe, a verdade dita com firmeza, a lucidez que não recua, a palavra que rompe o feitiço. Mas cuidado, nomear é uma arma de luz. E toda luz, quando entra em contato com a escuridão, causa resistência. Ele vai negar, vai rir, vai acusar você de loucura, vai dizer que está exagerando, vai tentar te confundir. Porque se ele aceitar sua lucidez, ele terá que lidar com a própria mentira. E ele não está pronto, nunca esteve. O narcisista não quer ser salvo, ele quer ser obedecido. E você agora já não obedece. Você revela, você rompe, você ilumina. E isso é imperdoável para o ego dele. Você já sentiu a força de sua própria voz? Já experimentou o impacto de dizer com calma aquilo que passou anos engolindo? Já viu os olhos dele mudarem quando percebeu que você não vai mais fingir que está tudo bem? Esse é o efeito do quarto golpe. A palavra consciente que desarma o manipulador. A frase simples que desmonta uma estrutura inteira. Não é preciso gritar. Às vezes é só olhar nos olhos e dizer, eu entendo o que você está fazendo, e não aceito mais. Essa frase, dita com verdade, vale mais do que 1000 discussões. Ela não busca convencer, ela revela. Ela não tenta mudar o outro, ela muda você. E o narcisista, ao perceber isso, entra em desespero, porque percebe que está diante de alguém que despertou, e o despertar é o fim do encantamento. Ele pode até tentar voltar, pode até fingir mudança, mas você verá além. Você já conhece os ciclos, você já sabe como a dor se disfarça. E, acima de tudo, você já não precisa mais da aprovação de quem só sabe sugar. Nesse ponto da jornada, o poder volta para suas mãos. E não como um troféu, mas como uma responsabilidade. Porque agora você tem a chave que abre portas, mas também pode trancar prisões emocionais para sempre. Jung nos ensina que o processo de individuação é o nascimento da verdadeira consciência, e a consciência começa quando nomeamos o que antes nos feria em silêncio. Esse é o quarto golpe, o golpe que não mata, mas desperta, o golpe que não vinga, mas liberta. E é nesse espaço de libertação que o narcisista se vê perdido, porque enquanto você se encontra, ele se desencontra. Enquanto você se afirma, ele se fragmenta. Enquanto você fala, ele silencia. E esse silêncio dele agora não é estratégico, é colapso, porque ele sabe que você viu. E quem foi visto de verdade
não pode mais se esconder. Há dores que não choram, apenas permanecem, silenciosas, acompanhando cada passo, cada respiração, como um sussurro sombrio dentro da alma. E há relacionamentos que são exatamente assim, feridas que caminham ao nosso lado, disfarçadas de afeto. O narcisista não entra em sua vida para te amar. Ele entra para te usar como espelho, um espelho que valida sua máscara e apaga a sua essência. E o mais cruel? Você acredita por um tempo que aquilo é amor. Porque a carência também tem o poder de maquiar o veneno com perfume. Mas chega o dia em que algo desperta, algo ancestral, algo que estava adormecido dentro de você. Não é um grito, não é uma vingança, é uma lembrança, um sussurro do inconsciente dizendo: isso não é amor, isso é prisão. E nesse instante, você sente que está pronta para o passo mais perigoso de todos, o que Jung chamaria de ato de separação simbólica. E é exatamente aqui que se revela o quinto golpe proibido. O corte definitivo da alma, feito com compaixão. Brutal, esse golpe não busca machucar, ele busca encerrar. Ele não quer provocar dor, ele quer impedir que a dor continue. É o momento em que você não apenas se afasta fisicamente, você se desconecta energeticamente. É a decisão de não mais vibrar na frequência da ferida. É o desligamento sutil que o narcisista sente, mesmo que você diga bom dia. Ele percebe no seu olhar que não há mais espaço para ele dentro de você. E isso o destrói, porque o narcisista não teme o fim do relacionamento. Ele já planeja substituições, ele já visualiza novos espelhos. O que ele teme de verdade é perder o acesso à sua alma, porque mesmo que inconscientemente ele se alimentava da sua luz, da sua dúvida, da sua esperança. E agora, pela primeira vez, ele sente que algo dentro de você morreu. Algo que ele não pode mais acessar, controlar, manipular. O vínculo foi rompido e ele não sabe como reagir. Esse é o golpe mais proibido porque não é visível, não é teatral, não é marcado por portas batendo ou gritos no telefone. É silencioso, espiritual, quase metafísico. É quando você fecha os olhos e diz, com a força do inconsciente: eu não pertenço mais a isso. Jung nos ensinava que a psique clama por totalidade, não por repetição. E ao se libertar desse ciclo, você honra esse chamado. Você escolhe sua alma, mesmo que a carne ainda chore. E o narcisista sente essa escolha, não com lógica, mas com pânico. Você já notou como ele volta com mais intensidade justo quando você realmente se desconectou? Como se uma parte dele, instintivamente, percebesse que perdeu o último fio que ainda o ligava à sua fonte. Ele sente, mesmo à distância, que o espaço interno que ele ocupava agora está sendo preenchido por algo sagrado, você mesma. E isso o enlouquece, porque ele vive da dependência psíquica. Ele se abastece de sua entrega emocional. E agora você não está mais lá. Não importa o que você diga. Sua ausência está estampada até no seu olhar. O quinto golpe é, portanto, um ato de amor próprio profundo. Um ato ritualístico. Não é deixar de amar. É deixar de doar a alma a quem não sabe honrá-la. É quando você não precisa mais falar nada para ser ouvida. Sua energia fala por você. Sua escolha vibra por você. Sua presença muda de tom. E tudo o que ele tentou manter sob controle começa a desmoronar. Porque a alma que se liberta não pode mais ser trancada por promessas vazias. Esse é o momento em que você se reencarna dentro do próprio corpo. Quando sua presença volta a ocupar cada célula, cada silêncio, cada decisão. Quando você para de existir em função de outro ego e passa a respirar por si. O narcisista, ao perceber isso, tenta retomar o poder. Ele se oferece em versões novas, melhoradas, aparentemente transformadas. Mas agora você enxerga.
Você já viu o que está por trás, já leu o roteiro, já conhece o truque e a mágica não funciona mais. Você já viveu essa cena? Já sentiu que poderia até estar no mesmo ambiente, mas já não pertencia àquele enredo? Já olhou para ele e percebeu com compaixão que aquilo terminou por dentro muito antes de terminar por fora? Esse é o quinto golpe, o mais silencioso, o mais sagrado, o mais definitivo. É o corte espiritual que diz: eu te vejo, eu te entendo, mas não volto mais para esse lugar. Jung dizia que a cura começa quando você abraça o que foi rejeitado e solta o que não é mais seu. O quinto golpe é isso, um abraço em si mesma, um adeus sem ódio, uma despedida sem raiva. Apenas o fim do vínculo que um dia foi prisão. E é exatamente por isso que ele funciona. Porque é verdadeiro, porque vem do inconsciente, da alma, do centro. E o narcisista, ele sente. E nesse sentir, ele colapsa. E talvez, pela primeira vez, ele perceba que o amor real não prende. Ele liberta, e que quem foi liberta não retorna. Há despedidas que não terminam, elas apenas mudam de forma, como ecos que atravessam o tempo e se instalam no silêncio entre uma respiração e outra. Se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você já tenha começado a se mover antes mesmo de entender o porquê. Não foram os golpes que transformaram o narcisista, foi o modo como você, finalmente, escolheu se ver. A cada revelação, uma parte esquecida de você voltou a respirar. E a cada confronto com a sombra, sua luz interna deixou de pedir permissão para existir. Carl Jung dizia que nada muda se não for confrontado. E hoje, você confrontou o que muitos passam a vida tentando evitar. O vazio que existe por trás da máscara do amor adoecido. O que você sentiu não foi fraqueza. Foi sua alma se esticando até alcançar o limite do que você um dia aceitou como verdade. E quando a alma toca esse limite, ela rompe, ela transborda, e ela nunca mais volta ao formato anterior. Você não assistiu um vídeo, você atravessou um ritual, uma travessia simbólica em direção à consciência. E talvez ainda haja dor, sim. Mas agora essa dor não te paralisa, ela te alerta, ela te ensina, ela te convida a cuidar da ferida com os olhos abertos, sem mais precisar de muletas emocionais para suportar o peso do abandono. Porque agora você entende, aquilo que chamava de amor era só o reflexo da ausência que você aprendeu a normalizar. E o narcisista, ele continua onde sempre esteve, preso na própria prisão emocional. Mas agora, o reflexo que ele tanto buscava em você se apagou. Não por vingança, mas por cura. Porque você não nasceu para ser espelho, nasceu para ser farol. E faróis não seguem navios, eles iluminam caminhos, mesmo quando ninguém agradece, mesmo quando tentam apagá-los, mesmo quando a tempestade tenta ofuscar sua luz. O mais difícil não é romper com o outro. É romper com a versão de si mesma que acreditava que precisava ser pequena para ser amada. Essa versão morre hoje. E da sua ausência nasce algo que nenhuma manipulação pode destruir. Presença. Não uma presença performada, sedutora ou estratégica, mas uma presença real, íntegra, incontaminada. E isso o narcisista nunca poderá tocar. Você sente? O silêncio agora tem outro som. Não é mais ausência, é espaço, é território fértil, é o início do seu renascimento simbólico. O que antes era desespero agora é discernimento. O que antes era apego agora é escolha, e você escolhe, todos os dias, a não voltar para o que um dia te destruiu de forma sutil. Porque agora você sabe que o amor verdadeiro começa quando você decide se incluir. Não busque mais respostas rápidas. Deixe que o que foi dito hoje te acompanhe como sombra boa, como oráculo interno, como memória que floresce no tempo certo. Há perguntas que só se revelam quando o coração está pronto.
E talvez você ainda não tenha todas as palavras, mas o que importa é que agora você tem o caminho. E ele começa onde o medo termina. Se algo dentro de você foi tocado, se alguma lembrança, dor ou verdade ainda estiver ecoando enquanto lê estas palavras, então compartilhe. Não como quem espalha um vídeo, mas como quem planta sementes de libertação. Curta este conteúdo como quem acende uma vela por tudo que já superou em silêncio. Comente, não para ser ouvido, mas para ser visto. E se inscreva, se ainda deseja, caminhar por trilhas onde a alma encontra espelho e não julgamento. Porque toda transformação começa com uma decisão simples: escolher a si mesma, mesmo quando ninguém mais escolhe. E essa é uma decisão que ninguém pode te tirar.